Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Para a gente ir se acostumando com essa notação. Um exemplo de autômato finito, eu vou desenhar ele aqui para vocês a partir da tabela. Eu sei que esse autômato aqui tem dois estados, aqui está errado, ó, estado Q0 e o estado Q1. Q3 não está aqui nesse exemplo. Então, ele tem dois estados, eu já vou desenhar aqui esses dois estados. Temos aqui a função de transição, então tem que desenhar aqui o outro estado, né? O estado Q1. E eu sei que esse estado Q1 é um estado de aceitação, porque tem a estrelinha aqui, então eu vou colocar um outro círculo em volta dele. E agora eu vou desenhar as transições. Aqui está errado também, ó. Q1 é o estado de aceitação e Q0 é o estado inicial. Eu sei que quando o autômato está em Q0, que é o estado inicial, e ele lê 0, ele continua em Q0. Então, vou desenhar uma seta aqui, representando que ao ler 0, eu continuo no estado Q0, que era essa daqui. Ao ler 1 da entrada, o autômato deve ir para o estado Q1, então tem uma transição assim. Já para o estado Q1, que é um estado de aceitação, ao ler 0, ele volta para o estado Q0. E ao ler 1, ele tem um auto looping aqui, e ele se mantém no estado 1. Então, olhando um pouquinho para esse autômato, o que a gente consegue entender dele? A gente consegue ver que, enquanto eu tiver 0 no começo da minha cadeia, a gente vai ficar no estado Q0 indefinidamente, até que, quando o primeiro 1 aparecer, eu vou para o estado Q1, que é o estado de aceitação. Então, significa que se a cadeia acabasse, essa cadeia seria aceita. Aqui, eu posso aceitar mais uns. Então, deixa eu escrever aqui o exemplo. Eu posso aceitar uma cadeia W com vários zeros, depois 1, e depois vários uns. Percebam que esses zeros todos aqui, eles são opcionais, poderiam não acontecer. Esses uns aqui também são opcionais, mas esse ele é necessário para que a gente mude do estado Q0 para o estado Q1. Vamos seguir aqui. Vamos revisar os conceitos mais uma vez, já que a gente está começando. Temos os dois estados Q0 e Q1, pertencem ao conjunto de estados. O estado inicial é Q0, Q1 é o estado final. E as transições, elas são arestas direcionadas, né, de um estado para o outro. Vamos ver aqui um exemplo de uma cadeia que vai ser processada por esse autômato. Então, a cadeia W igual a 1, 1, 0 e 1. Inicialmente, a gente vai consumir o 1, e para onde a gente vai? A gente está no estado inicial, que é o Q0, a gente vai vir no estado Q1. Acabei de consumir o primeiro 1. Em seguida, tem mais um 1 na entrada, eu vou usar essa transição aqui, continuo no estado Q1. Agora a gente vai ler 0. Então, quando eu estou no estado Q1 e tem 0, eu volto para o estado Q0. E por último, eu leio mais um 1, venho para cá, e a cadeia acabou. Quando a cadeia acaba, eu estou atualmente nesse estado aqui. Como ele é um estado de aceitação, significa que sim, essa cadeia ela deve ser aceita pelo nosso autômato. E aqui a gente tem as transições 1 a 1, depois vocês podem ler com calma. Nesse exemplo, a cadeia vai ser aceita. Aqui a gente tem mais exemplos dessa linguagem, desse conjunto de cadeias que são aceitas pelo nosso autômato. Então, a gente pode ver aqui as cadeias 0, 1. Por que 0, 1 é aceita? 0, 1 é aceita porque eu processo primeiro 0, fico aqui no estado Q0. Depois eu processo 1, vou para o estado de aceitação e acabou a cadeia. Posso aceitar só a cadeia que contém apenas 1, porque eu começo em Q0 e vou, ao processar 1, vou para o estado Q1.
posso fazer isso aqui, ó, 0, 1, 0 e 1. O que significa 0 aqui, 1, 0 e depois 1. Eu termino no estado de aceitação também. E tem vários outros exemplos. Eu posso ter 1, e aqui eu tenho quantos uns eu quiser, né? Então, 1, 1, 3 vezes, 4 vezes também funciona. Eu posso voltar para o 0 e fazer quantos zeros eu quiser e depois vir para o 1 aqui. Então, essencialmente, o que a gente tem? Quais são as cadeias que a gente consegue formar com esse autômato? Qualquer cadeia, W, pertencente aqui ao alfabeto composto por 0 e 1. Lembra que quando a gente usa esse símbolo de mais aqui, quer dizer que a gente está considerando todas as possíveis cadeias de um conjunto, de um alfabeto. Então, do alfabeto 0 e 1, quais são todas as possíveis cadeias? São as cadeias formadas por 0 e 1 de todas as possibilidades que você quiser. Aqui a gente tem o mais. Vocês lembram que existiam duas possibilidades para essa iteração entre um conjunto, né? Então, tem o asterisco, no caso aqui 0, 1, asterisco, seria uma coisa. E aqui é 0, 1 mais. Quando a gente está falando assim, ó, sigma, estrela, é diferente do sigma mais. Por quê? O sigma estrela, na verdade, é igual ao sigma mais união com o conjunto que contém apenas a palavra vazia. Nesse exemplo que a gente tem aqui, se o estado de aceitação fosse Q0, ele aceitaria a cadeia vazia, mas ele aceitaria outras coisas também que a gente não quer, né? A outra sugestão é fazer o estado Q1 como estado inicial. Será que a gente continua aceitando o mesmo conjunto de palavras? Vamos ver aqui. Então, se esse aqui for o estado inicial, quando você processar 0, você vem para cá, e aí você faz quantos zeros você quiser. Se você tiver 1, você volta para cá. Se você estiver processando vários 1, você fica aqui. Parece que faz sentido. Para aceitar a palavra vazia, o estado inicial tinha que ser Q1 e não Q0. E a gente pode, então, descrever, né, esse autômato que a gente desenhou originalmente aqui, como sendo o autômato que aceita qualquer cadeia do alfabeto 0 e 1, de tamanho maior do que 0, que termine com o símbolo 1. Então, você pode pensar em qualquer cadeia aí que você vai ver. Se ela terminar com 1, ela vai estar aqui. Por que isso é verdade? Porque no momento em que ela não termina, enquanto ela não termina com 1, ela está aqui. Se ela viu 1, ela vem para cá e fica processando os 1s que vierem depois. Se tiver um 0, ela vem para cá. E aí, se ela acabar, ela não é aceita. Enquanto tiver 0, ela fica aqui. E aí, tiver 1, ela vem para cá e acaba no estado de aceitação. Alguns exemplos de cadeias que são rejeitadas pelo nosso autômato. A cadeia que possui o 0, o que vai acontecer? Ele vai processar e vai ficar no estado inicial. Terminou e não é mais estado de aceitação, então cadeia rejeitada. Se tiver um 1 e depois o 0, ele vem para cá, mas ele volta depois para o estado que é 0. Se tiver vários 1s, aí você pode pensar, essa vai dar certo, vai ficar iterando aqui, tal, na hora que tiver o primeiro 0, volta para o estado inicial. Tá bom? Então, essa é a ideia para esse autômato aqui. E a gente vai ver que é possível descrever, então, essa linguagem aceita por uma máquina de autômatos. A gente vai falar que o conjunto A de todas as palavras aceitas por uma máquina determinística, por um autômato finito determinístico, corresponde à linguagem aceita por essa máquina, e a gente vai chamar de L de M. Tá? A gente vai ver uma notação ainda um pouco mais precisa, mas quando a gente falar L é de linguagem e M do autômato, o conjunto de todas as palavras, lembra que um conjunto de palavras é uma linguagem, então o conjunto das palavras aceitas por um autômato corresponde à linguagem L de M, do autômato M, a linguagem L de M. A gente vai usar bastante essa notação. A gente pode dizer também, é comum a gente usar o termo reconhece, tá? Vocês vão ver que, em geral, a gente fala que um autômato aceita uma cadeia e ele reconhece uma linguagem. O que é uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto de cadeias. Então, isso que a gente acabou de fazer, né? A gente falou que são todas as cadeias que terminam com 1. Então, isso é uma linguagem, porque tem várias cadeias ali dentro, é um conjunto de cadeias. Agora, se a gente tiver uma cadeia em específico, a gente vai falar
que o autômato aceita ou não essa cadeia, reconhece ou não essa linguagem. A linguagem de um autômato ela é única, significa que você, para cada linguagem, para cada autômato, você só tem uma linguagem que ele reconhece. Ele não pode reconhecer 2, 3 linguagens, não. Sempre um autômato reconhece uma linguagem. Mas a volta não é verdade, porque pode ser que exista uma linguagem que seja reconhecida por diferentes autômatos. E a gente vai ver a gente vai ver nessa aula mesmo uma situação em que mais de um autômato está reconhecendo a mesma linguagem. E o que é interessante aqui é que a linguagem ela pode ser a linguagem vazia. Tá? Então a gente vai ver um exemplo aqui de um autômato que reconhece a linguagem vazia. É só um exemplo, né? Não tem utilidade nenhuma, mas a definição permite. Então, em geral, o que a gente vai ter vai ser uma descrição da linguagem aceita pelo nosso autômato no formato de formador de conjuntos, lembra? A gente falou isso semana passada. Então, a linguagem aceita pelo autômato M1 é igual ao conjunto de todos os Ws. W, normalmente a gente usa para descrever uma palavra, onde W termina com o símbolo 1. E o alfabeto dessa linguagem é 0 e 1. Por que é importante definir o alfabeto? Porque se o alfabeto fosse 0, 1 e 2, então se fosse 0, 1 e 2, esse autômato aqui não ia funcionar, né? Porque eu deveria aceitar também a cadeia 2, 2, 1. No momento que eu tentar processar a cadeia 2, 2, 1 partindo de Q0, não existe transição definida para o 2. Então o reconhecimento falha e a gente fala que a cadeia não é aceita. Logo, é importante, aqui nessa definição de linguagem, a gente definir também qual que é o alfabeto do nosso autômato, tá bom? Bom, aqui outros exemplos, né? Essa linguagem M2, esse autômato M2. O que a gente sabe dizer sobre ele? Vamos mais uma vez devagar aqui, já que a gente está começando. A gente sabe que o estado inicial é Q0 e a gente sabe que o estado de aceitação é Q1. Além disso, a gente sabe que o alfabeto dentro do autômato é AB, então eu vou assumir que o alfabeto das cadeias também vão ser AB. E agora, eu sei que quando processar uma cadeia, então se eu tentar a cadeia W igual a B, a gente sempre começa no estado Q0, vou processar o primeiro símbolo, faço a transição, por causa que eu estou lendo um B, existe uma transição aqui definida. Então, leio o primeiro símbolo, cheguei no final e a cadeia foi aceita, porque eu terminei em um estado de aceitação. Se eu tentar outra cadeia aqui, BB, bom, da mesma forma, começo no estado inicial, leio B, veio para o estado Q1, e agora não está definido a transição para o B, então essa cadeia ela é rejeitada. Outro exemplo, pode ser que eu leia o A e depois o B. Sempre que eu começo, eu estou no estado inicial, processo o primeiro A com essa transição aqui, estou ainda no estado Q0, a próxima letra é B, existe uma transição para B, vou para o estado Q1, termino aceitando a cadeia. A gente pode perceber já que a nossa cadeia ela pode ter vários As, porque todos os As vão estar sendo processados aqui nesse loop. Até que a cadeia veja um B, e aí a gente aceita a cadeia. Então, a gente pode descrever essa cadeia aqui como sendo a cadeia pertencente ao nosso alfabeto AB, e possui o seguinte formato, né? A elevado a N, seguido por um único B. Não pode ter vários Bs, precisa ter apenas um B. Nessa nossa máquina 3 aqui, a gente tem, mais uma vez, o estado inicial, agora é o Q1. A gente tem um estado Q3, que não é o de aceitação, então nesse caso está diferente, ó. O último não é o de aceitação, o Q2 é o de aceitação. A gente diferencia pela cor e pelo círculo duplo. Se a gente lê um 0, a gente fica no estado Q1, enquanto a gente tiver um 0. Depois, se a gente lê 1, a gente vai para o estado Q2. Enquanto a gente ficar lendo 1, a gente fica no Q2. Se a gente tiver
um outro zero, a gente a gente vai para o estado Q3. E lá no estado Q3, se tiver um 0 ou um 1, essa aqui é importante porque até agora a gente não tinha visto isso acontecer, né? Uma aresta possui duas possibilidades. Na verdade, o que a gente tem aqui são duas arestas. Uma com 0 e outra com 1. Mas para não ficar representando um monte de aresta, né, que só vai confundir a nossa cabeça, o que a gente faz normalmente é separar com a vírgula. Sempre no autômato que a gente está processando são símbolos do alfabeto, e esses símbolos vão ser só um caractere. Então, se você tiver mais de um símbolo na aresta, você sabe que eles devem estar separados por vírgula. Você sabe que esses símbolos eles são as transições possíveis a partir ali de Q3. Então, isso aqui significa que ou com 0 ou com 1, você volta para Q2. Esse autômato ainda é determinístico. Por quê? Porque uma vez que você está em Q3, você só tem uma possibilidade quando encontra 0, que é vir para Q2. E só tem uma possibilidade quando encontra 1, que também é vir para Q2. Tá? A gente vai ver que não determinismo é quando você tem mais de uma possibilidade. Então, suponha que você pudesse vir para Q1 ao ler o 1 também. Então, você teria que escolher entre essa e essa possibilidade. Por enquanto, a gente não está considerando isso. Está vendo um modelo mais simples, que a gente vai ver que, na verdade, os dois modelos são equivalentes também. Tá? Esse autômato aqui, ele vai aceitar uma cadeia W, um número qualquer de zeros, pelo menos um 1, e depois um número par. É verdade, esqueci de observar isso. Um número par de zeros. Por que é um número par? Porque se tiver um número ímpar, significa que eu fiquei em Q3. Q3 não é estado de aceitação. Quando eu estou em Q3, eu só consigo aceitar se eu voltar para Q2. Se eu voltei para Q2 é porque houve um número par. Então, esse ciclo que vocês estão vendo aí garante que a gente tem que ter um número par de zeros. Esse 1 está errado aqui. Antes de me corrigirem, está errado aqui. Ó. Esse 1 não deveria estar aqui. Um número par de zeros, um último 1. Deixa eu ver. Não necessariamente você precisa de um último 1, né? Então, aqui também está errado. Depois eu vou consertar esse exemplo aqui. Dessa forma aqui, o que a gente tem é vários zeros, pelo menos um 1, vários uns, e aí um número par de zeros no final, e depois um número arbitrário de uns aqui. Tá bom? Beleza. E aqui vamos para os exemplos mais simples agora. Deveria ter começado com eles, né? O exemplo mais simples que a gente tem é um autômato que não aceita nada, porque a gente não tem estado final definido. Então, esse autômato aqui, a gente vai dizer que ele aceita a linguagem vazia. E aqui importante a gente lembrar que a linguagem vazia ela é diferente da linguagem que contém a palavra vazia. Então, nesse caso aqui, por não ter estado de aceitação, a gente não consegue aceitar nenhuma cadeia, então o conjunto é vazio. Tá? Então, ele aceita a linguagem vazia, não a cadeia vazia. E esse autômato aqui, esse é mais fácil, né? Ele aceita todas as cadeias. Então, ele aceita todas as cadeias do alfabeto sigma, quando sigma é igual a AB. Nesse caso específico, a gente está usando o asterisco. Então, lembrem-se que quando a gente usa o asterisco, a gente está indicando que o epsilon está presente. E a cadeia vazia, a epsilon, ela vai ser aceita, porque se você tiver com a cadeia vazia, ao processá-la, você vai estar no estado Q0, não vai para lugar nenhum, não vai consumir nenhum símbolo, então acabou, e aí você está no estado de aceitação, então aqui a gente aceita todo mundo, inclusive a cadeia vazia. Como que a gente poderia modificar esse autômato para não aceitar a cadeia vazia? Alguma sugestão aí? A gente tem o estado inicial novamente, o mesmo estado Q0, e aí agora, ao invés de fazer com que esse estado seja o estado de aceitação, eu crio um outro estado, e nesse estado de aceitação, vou chamar aqui de Q1, eu processo aqui quantas vezes eu quiser de A e B, e uma transição do primeiro estado para o estado Q1, do Q0 para o Q1. Agora, eu continuo aceitando
todas as cadeias possíveis de sigma menos a cadeia vazia. Porque se a gente processar a cadeia vazia, ao terminar o processamento, a gente vai estar em Q0, e Q0 não é estado de aceitação, logo a cadeia vazia não vai ser aceita.